E aí, pessoal, tudo bom? Boa parte das pessoas em algum momento da vida deve acabar passando por um período que nós chamamos de crise existencial, que é um momento onde nós começamos a nos questionar qual é o propósito da nossa vida, né? Qual é o sentido de tudo isso que nós estamos fazendo, o que que nós esperamos alcançar na vida fazendo o que nós estamos fazendo, né? Do tipo, pensar na nossa vida como um livro e pensar que história esse livro está contando, né? E eu já passei por um período assim, e teve alguns livros que eu digo que mudaram a minha vida, porque eles caíram como uma luva nesse período e me ajudaram a reinterpretar as coisas que estavam acontecendo e me deram uma visão um pouco mais ampliada em relação a como eu enxergava essas coisas, né? Então nesse vídeo eu queria trazer um pouquinho desses livros, até porque boa parte deles eu li muito antes de começar a fazer review, e talvez se alguém esteja passando por um período desse, talvez os livros possam ser úteis para vocês também. Bom, é importante deixar claro que assim, livro que muda a vida da pessoa é uma coisa muito individual e contextual. Então depende muito da bagagem que a pessoa tem, que período da vida a pessoa está passando, né? E tem aí muito de gostos pessoais, como a pessoa enxerga a vida. De repente ela pega um livro que mostra uma visão muito diferente, onde ela nem consegue compreender aquilo, né? Então talvez o livro não sirva para todo mundo. Inclusive eu já fiz review aí, vídeo na verdade, de livros que para mim foram meio que perda de tempo, e tinham alguns best-sellers ali naquela lista, mas eu achei os livros uma porcaria. Então esses livros mudaram a minha vida no período que eu estava passando, com a bagagem que eu tinha. Não quer dizer que servirá para todo mundo, tá? Eu separei 6 livros aqui, mas foram 2 que, assim, de fato, foram livros que mudaram a minha vida. Outros 2, eles agregaram muito na minha visão em relação a englobar todas as ideias que eu estava concebendo naquela época, tendo acesso. E tem outros 2 livros que eu acho que talvez eles possam agregar mais um pouco em relação a esses livros. Eu falaria o nome dos 6 e depois falarei deles separadamente. O primeiro deles é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O segundo é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. O terceiro é o A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. O quarto é A Vida Intelectual, do Anthony Dalmasi Sertilanges. O quinto é o Além da Ordem, mais 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E o sexto é o meu livro, que é o Forja, que na verdade é uma compilação de tudo que eu aprendi em boa parte desses livros. Então, o primeiro livro, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl ele foi um médico psiquiatra que acabou sendo mandado para os campos de concentração em 1939, ele já tinha 40 anos na época. E aí aqui nesse livro ele conta a experiência no campo de concentração, e a segunda parte do livro é uma forma terapêutica que ele desenvolveu chamada logoterapia, que é uma terapia baseada em sentido. O livro ele é super simples em termos de escrita, ele tem uma letra relativamente grande, então assim, é um livro pequeno, vocês até podem ver aqui, só que ele é muito profundo em termos existencialista. Porque quando ele está no campo de concentração, ele começa a acontecer as coisas, ele começa a relatar as coisas que aconteceram. Se nós pararmos para pensar nessas coisas do ponto de vista de viver aquilo, é muito pesado. Então ele vai para os campos de concentração, ele não sabe se a mulher está viva, se os filhos estão vivos, e ele vive naquela dúvida, será que ela está viva, será que ela já morreu? Ele fala da dinâmica no campo de concentração, ele fala do humor no campo de concentração, então, todos os aspectos que ele diz que é a mentalidade do prisioneiro, né, que é a mentalidade do campo de concentração, porque o homem ele vai se deteriorando, ele vai deixando de ser um ser humano no campo de concentração. Ele se torna um número, ele deixa de ser uma pessoa, ele só tem uma utilidade ali dentro para exercer um trabalho e tem um custo para eles ali dentro, né? Então assim, é um livro muito profundo em termos de justamente dar uma perspectiva de qual é o sentido da nossa vida. Tem algumas passagens aqui que são muito profundas, né? Ele até fala assim, quando os prisioneiros eles decidiam fumar o cigarro, e o cigarro era uma moeda de troca muito valiosa dentro do campo de concentração, mas quando um prisioneiro que tinha um cigarro ele ia fumar, é porque ele tinha desistido da vida, né? E ele conta muito aqui que as pessoas que sobreviveram eram pessoas que viam sentido em estar no campo de concentração. Então ele traz muito a ideia de encontrar o sentido no próprio sofrimento. Enquanto algumas pessoas perguntam por que eu estou passando por isso, ele traz a ideia de que eu estou passando por isso, existe um sentido, alguma coisa a ser aprendida aqui para me mudar,
né? Inclusive tem uma frase muito famosa num outro livro dele, que não é muito do que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim. E eu acho que é um dos livros que mais me impactou na época, assim. Eu estava passando por um momento bastante difícil, eu não via sentido em muita coisa, e foi um livro que me trouxe muita esperança, eu acho, na forma de enxergar a vida, de entender que o sofrimento ele também tem um sentido, ele também faz parte da minha história, ele também me transforma. Então esse aqui é um dos livros que eu frequentemente recomendo, porque é uma linguagem super simples, e se a pessoa lê assim com a mentalidade de tentar enxergar as coisas que ele conta e tentar se colocar na situação, o livro ele se torna muito profundo, assim. A segunda parte que ele fala de logoterapia é bastante interessante, mas ela já vai um pouco mais para a parte prática, né, de tipo, cara, o que é a logoterapia? Ele fala que é uma terapia aberta, né, então ela, na verdade, pode integrar técnicas de qualquer outro tipo de terapia, contanto que faça sentido ali. Então é um livrinho bem bacana, e acho que qualquer pessoa que está passando por um problema de crise existencial é o livro que eu indico assim sem dúvida. Nunca vi alguém dizer que não gostou do livro. Algumas pessoas talvez tenham dito que o livro não impactou tanto, mas sempre vi como unanimidade de pessoas que gostaram. Então fica aí. O segundo livro que eu li na mesma época, do Em Busca de Sentido, é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Jordan Peterson é um psicólogo canadense. Ele é um pouco controverso aí, porque ele é bastante conservador, assim, e hoje ele tá um pouco mais para a linha do religioso, né, e ele acabou se envolvendo com muitas brigas políticas, então as pessoas começaram a rotular ele meio com aquele viés de grupo, né, ele tá do grupo oposto, então eu já não gosto de nada que vem dele. Nesse livro aqui ele basicamente conta 12 regras para a vida, que são coisas que ele acha que as pessoas deveriam ter como um valor que muda a vida delas. Caiu muito bem para mim na época, eram coisas que eu precisava ler, e a grande coisa assim que o Jordan Peterson tem é a narrativa dele. Ele bebe muito da psicologia do Jung, né, que vem muito com simbolismo e tal. Então o Jordan Peterson ele usa muitas metáforas aqui, ele tem um argumento muito hiperbólico, então algumas pessoas não gostam. Então ele começa falando a primeira regra aqui, né, que é costas eretas, ombros para trás. Ele vai lá falar de lagostas, de comportamento de lagostas, e depois ele fecha o argumento exatamente com o título da regra, né? Então ele faz um argumento que às vezes parece estar fugindo do assunto, mas no final ele consegue juntar tudo e faz sentido, né? Algumas pessoas gostam desse argumento hiperbólico, assim, outras pessoas não gostam tanto que tem pessoas que não gostaram desse livro. Eu lerei as 12 regras aqui, só para vocês terem uma noção de como é que são as regras. Regra 1, costas eretas, ombros para trás. Regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Regra 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Regra 4, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Regra 5, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Regra 6, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Regra 7, busque o que é significativo, não o que é conveniente. Regra 8, diga a verdade ou pelo menos não minta. Regra 9, presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Regra 10, seja preciso no que diz. Regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Regra 12, acaricie um gato ao encontrar um na rua. Apesar de que muitos dos títulos aqui parecem coisas óbvias, o argumento que ele faz traz um sentido ainda maior para essas regras. Algumas pessoas não gostam de algumas histórias que ele traz muitas histórias bíblicas, as pessoas acham que ele usa muito a religião para explicar as coisas, só que eu acho que é uma má interpretação das pessoas e não conseguir entender o que ele está fazendo, porque ele traz histórias da Disney, às vezes ele pega tipo Pequena Sereia, Rei Leão, O Hobbit, uma série de outras histórias para mostrar o juízo de valor daquela história, né? Qual é o sentido daquilo dali, qual é a lição de moral que aquela história está trazendo, e também traz a Bíblia. E aí eu acho que algumas pessoas ficaram tão focadas na questão da Bíblia e achando que isso era um aspecto religioso, sem se dar conta que ele na verdade está falando de diversas histórias. Ele traz aqui outros mitos também, né, a questão de religião hindu, ele traz histórias, né, da criação indiana, os deuses indianos, ele usa essas histórias para entender as metáforas e o que aquilo significa para a vida também.
Depois de um tempo ele acabou sofrendo com depressão, foi se tratar na Rússia, teve lá dependência de barbitúricos e tal, a mulher dele estava com câncer que aparentemente era terminal e ela sobreviveu, e aí depois ele conseguiu se livrar dessa dependência medicamentosa, né, conseguiu superar aquela depressão que ele estava passando, e aí ele escreveu o segundo livro dessa série, digamos assim, que é o Além da Ordem, né, mais 12 regras para a vida. Ele lançou esse livro bem depois que eu tinha lido o primeiro dele, então o segundo não me impactou tanto, mas ele segue na mesma linha do primeiro. Só que daí é engraçado porque até os dois livros, né, um é branco, o outro é preto, que ele fala que são as regras da ordem, que seria esse, e os outros são as regras do caos. Então ele meio que dividiu que o primeiro livro, que é esse aqui, são as regras que a pessoa deveria ter de coisas para fazer. E nesse aqui seriam regras das coisas que a pessoa deveria evitar fazer. Foi mais ou menos assim que ele descreveu. Lerei as 12 regras desse outro aqui também, já para vocês saberem. O livro segue a mesma linha do Peterson, é muito narrativa, é muito simbolismo ali, né? Então é o mesmo argumento hiperbólico dele para fazer tudo. Regra 1. Não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Regra 2. Imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Regra 3. Não esconda na névoa o que é indesejável. Regra 4. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Regra 5. Não faça o que odeia. Regra 6. Abandone a ideologia. Regra 7. Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Regra 8. Tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Regra 9. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Regra 10. Planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Regra 11. Não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. E regra 12. Seja grato apesar de seu sofrimento. Essas são todas as regras que tem no livro dele. Tem algumas pessoas que às vezes pegam alguma história que ele conta e tentam atribuir algum valor de moral. Já vi gente falar que ele é machista porque uma hora ele fala aqui das mulheres e tal. Só que ao mesmo tempo ele pega as histórias bíblicas para mostrar como o homem ele é infantil em algumas decisões. Então eu acho que muitas das opiniões que as pessoas começaram a atrelar em relação aos livros foi pegando um recorte do livro e falando especificamente daquilo como se aquilo fosse o livro todo, e não foi essa a percepção que eu tive, tá? Eu diria para as pessoas que já têm um viés político tentar ler o livro de uma forma mais afastada, desconsiderando os vieses do autor, e sim as lições que que os dois livros aqui conseguem passar, em termos do que isso é aproveitável para a minha vida em termos práticos. Mas como eu falei, a narrativa dele aqui ela é muito hiperbólica, né? Ela trata muito de simbolismo e de mito. Não é todo mundo que gosta desse tipo de leitura que parece que ele está fugindo do assunto. Então, quem não gosta disso, talvez o livro não caia bem. Mas para quem gosta daquela coisa inspiradora, né? De ver uma epopeia sendo escrita em relação a um determinado assunto, valor aqui, talvez o livro caiba bem para vocês, tá? Então já fica os dois aí. Inclusive, esse livro aqui, O Além da Ordem, tem review aí no canal. Bom, agora vem outros dois livros que eu acho que eles não necessariamente mudaram a minha vida, mas ajudaram a dar uma delineada em relação às ideias que eu estava adquirindo sobre os outros dois livros, né? O Em Busca de Sentido e o 12 Regras para a Vida. O primeiro deles é o A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. O Bertrand Russell ele foi um matemático e filósofo, e ele contribuiu muito fazendo questionamentos em relação às ideias que vinham surgindo na época, né? Ele foi bem ativo aí no início do século XX, e uma das coisas curiosas é que quando o John Watson, o pai do behaviorismo metodológico, ele desenvolveu o behaviorismo, o Bertrand Russell ele fez uma carta, acho que com 39 críticas, alguma coisa assim, em relação ao behaviorismo, e essa carta ela acabou influenciando e inspirando o Skinner, que é o pai do behaviorismo radical, a desenvolver o behaviorismo radical a partir do behaviorismo do Watson. Então ele pegou as críticas que o Bertrand Russell tinha feito em relação ao behaviorismo do Watson e daí refez todas as partes do behaviorismo que o Bertrand Russell tinha criticado, e aí ele desenvolveu o outro behaviorismo. Então o Bertrand Russell ele teve um impacto bastante grande nesse sentido. O título do livro é curioso, né? A Conquista da Felicidade, mas
basicamente aqui ele divide o livro em duas partes, e a primeira parte é causas da infelicidade e a segunda parte é causas da felicidade. Então ele literalmente escreve, na primeira parte, são 9 capítulos, coisas que tornam as pessoas infelizes. E aí na segunda parte, que são 7 capítulos, coisas que fazem as pessoas mais felizes, digamos assim. Eu leria aqui só para vocês terem uma ideia de quais são os tópicos, né? Então na primeira parte ali, causas da infelicidade, o que torna as pessoas infelizes. Infelicidade byroniana, competição, tédio e excitação, fadiga, inveja, sentimento de pecado, minha mania de perseguição, medo da opinião pública. E aí na segunda parte, causas da felicidade, a felicidade ainda é possível? Entusiasmo, afeição, família, trabalho, interesses impessoais, esforço e resignação, o homem feliz. E aí ele discorre de uma forma relativamente simples todos os comportamentos que o ser humano tem e quais desses comportamentos tendem a tornar as pessoas mais infelizes e quais comportamentos tendem a tornar as pessoas mais felizes. É um argumento relativamente simples. Aqui no início, principalmente, quando ele fala em felicidade byroniana, ele fala muito do Lord Byron, né, que foi um poeta e tal. Ali ele conta um pouco de história, fica um pouco confuso e tudo mais, mas depois o livro ele engata com uma linguagem mais acessível. Como é um livro de bolso, tem uma margem pequena, a letra é um pouquinho pequena, mas é um livro super tranquilo de ler, e foi um livro que quando eu li, eu falei assim, nossa, isso aqui meio que ajudou a colocar meio que as fronteiras, né, estabelecer as paredes de tudo aquilo que eu estava concebendo em relação aos outros livros e outros aprendizados que eu estava tendo. É um livrinho que eu já dei de presente algumas vezes e é um livrinho que eu gosto bastante. Às vezes eu recomendo para as pessoas também, porque eu acho que essa forma de estabelecer o que torna o homem feliz e o que torna feliz faz muito sentido. Inclusive no meu livro eu separo essas duas formas, né? O quarto livro que não mudou a minha vida, mas ele me deu muitos insights bons em relação a estruturar de uma forma mais precisa, né? Conseguir dar uns contornos melhores em relação ao que eu estava aprendendo, é o A Vida Intelectual, do Anthony Dalmacis Sertilanges. O Sertilanges ele foi um padre, Buda, alguma coisa assim, e ele bebe muito da fonte do São Tomás de Aquino. E aí o São Tomás de Aquino ele vem com uma questão, às vezes até um pouco mais estoica, se eu não me engano, de delinear as coisas como o dever, a verdade, né, o trabalho, esse tipo de coisa. O livro aqui é dividido em 9 partes, são 47 capítulos, eu acho, eu não contei todos aqui de cabeça. Eu lerei aqui, só para vocês terem uma ideia, né, lerei só as partes, porque 40 e poucos capítulos não precisa desse tempo todo, né. Parte 1, a vocação intelectual. Parte 2, as virtudes de um intelectual cristão, a organização da vida, o tempo do trabalho, o campo do trabalho, o espírito do trabalho, a preparação do trabalho. Daí ele separa em 3 partes aqui, né? A leitura, a organização da memória e as notas. Depois vem outro capítulo, o trabalho criador e o trabalhador e o homem. Assim, como ele era um padre e ele bebe muito do São Tomás de Aquino, muita coisa aqui volta para a parte de religião, né? Tanto que ele trata a verdade como Deus. Deus é a verdade. Então o homem que busca a verdade, o homem termina em Deus. Deus é sempre o final, o fim de tudo, né? Tudo que nós fazemos acaba terminando em Deus. Eu não sou religioso, mas mesmo assim o livro ele tem muita coisa aproveitável do ponto de vista prático, né? Quando ele fala, por exemplo, da organização da vida, então ele fala, por exemplo, simplificar, cooperar com seus pares, cultivar as relações necessárias, conservar a dose necessária de ação, manter em tudo o silêncio interior. Ele fala de muita coisa aqui que são aspectos práticos da vida que tornam a nossa vida melhor de fato, né? Apesar dessa pegada cristã no livro, mais religiosa, né, dá para aproveitar muita coisa do livro. Então, às vezes que ele falava assim, porque Deus é a verdade, dava para eu passar o livro e continuar aproveitando, independente de ler uma coisa desse gênero, tá? Eu conheço gente que também não é religiosa e tem isso aqui meio que como um livro de cabeceira, porque o livro é realmente muito bom, assim, tem muita coisa bacana em termos de ensinamento. De novo, para pessoas que já têm um viés político aí muito forte, né, o prefácio do livro aqui é do Olavo de Carvalho, mas é um prefácio pequenininho, não tem tanto impacto assim no restante do livro, e é só o prefácio que outra pessoa escreveu em relação ao livro. O livro em si dá para aproveitar completamente sem esse prefácio, tá?
É um livro que eu gosto bastante. Eu tinha review desse livro, mas quando eu estava baixando os reviews do Instagram, eu acabei perdendo o vídeo desse review, então não tem, mas é um livro que eu gosto bastante também. E o último livro dessa lista, por que não, o Forja, um guia sobre mudanças de hábitos, que é o meu livro e tem review aí no canal. Afinal, esse livro aqui, eu escrevi ele em 2020, basicamente durante o processo dessa crise existencial, e esse livro aqui, ele basicamente contém tudo o que eu aprendi nos outros livros, né, em relação ao que era importante. Então, todas as coisas que eu estava aprendendo naqueles livros, aprendendo ao longo da terapia, estudando em outros livros também, eu fui concebendo as ideias até conseguir fazer esse livro aqui. Tem review aí no canal, mas falaria aqui um pouquinho como é que eu distribuí o livro, né? Aqui dentro são 2 livros. O primeiro livro ele é todo de comportamento, e aí eu divido a primeira parte Por que Falhamos, que daí são 14 capítulos, e a parte 2 Construindo Hábitos, que são 14 capítulos também. Basicamente o que eu faço é pegar Por que Falhamos, e aí eu coloco lá tudo aquilo que eu acho que faz as pessoas falharem, né? Então, por exemplo, o círculo social. Ele pode levar as pessoas a falharem na construção de um determinado hábito. E aí, lá em Construindo Hábitos, eu também falo sobre círculo social. Então eu falo como que o círculo social ele pode me levar a falhar, e na parte 2 de Construindo os Hábitos, como que eu posso usar o círculo social para ajudar a construir esses hábitos. E eu basicamente faço isso com diversos aspectos. O medo, como é que o medo me leva a falhar, mas ao mesmo tempo como é que eu posso enxergar o medo para me ajudar a construir esses hábitos. Então eu vou sempre contrapondo as coisas, que é o que o Bertrand Russell fez no livro dele, né, as causas da infelicidade e as causas da felicidade. Aqui eu fiz a mesma coisa, o que nos faz falhar e o que nos faz ajudar a construir os hábitos. E aí essa parte aqui, ela é toda comportamental, né? Tem as referências aqui de livros de análise do comportamento, psicologia evolucionista e tudo mais. E o livro 2, que é quase um terço, quase a outra metade do livro, ele é uma pegada mais existencialista, né? E o existencialismo, ele é essa via filosófica e até psicológica, né, da fenomenologia, que é enxergar a vida como um projeto, né? O homem, ele é um projeto que se constrói. Então, aqui é uma visão muito filosófica e mais pessoal mesmo, né, sobre como eu enxergo a vida. São 6 capítulos, né, jornada, cataclismo, neblina, espelho, escolhas e covades. Covades é uma expressão em latim que significa para onde vais, né, e aí eu trato de aspectos da vida, mas aí uma pegada filosófica. Então são 2 livros aqui, o primeiro ele trata dos comportamentos, o segundo ele é essa parte filosófica para fazer a pessoa pensar um pouco. Quem acompanha os meus conteúdos no Instagram há mais tempo sabe que eu sou bastante objetivo, prático, né? Então todos os capítulos aqui eles são extremamente curtos, né? Acho que os maiores capítulos são da parte filosófica, que daí às vezes dura 5 páginas, alguma coisa assim, mas eu tento ser o mais objetivo possível. Eu não sou muito fã da enrolação, então ele é um livro muito direcionado, principalmente a primeira parte, para uma coisa mais prática, para as pessoas tentarem entender o comportamento delas e ver o que elas estão fazendo talvez de errado e tentar melhorar para conseguir construir um hábito que elas queiram. E a segunda parte é uma questão mais de fazer as pessoas se questionarem sobre o que elas veem da própria vida. Então fica aí a indicação dele também. Bom, como eu falei no início, o livro para mudar a vida é uma coisa muito pessoal, depende aí do período que a pessoa está passando, né, a fase da vida, a bagagem que a pessoa tem e qual é o tipo de material que ela já costuma ter acesso, né? Mas os 2 livros ali que mudaram a minha vida, primeiro o Em Busca de Sentido do Viktor Frankl e depois o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, e aí 2 livros que agregaram bastante, que é Em Busca da Felicidade do Bertrand Russell e o A Vida Intelectual do Anthony Dalmas Sertilanges, e aí eu coloquei aqui também o Além da Ordem, mais 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, porque ele complementa o primeiro livro, então quem tiver gostado daquele pode pegar esse aí. O 12 Regras para a Vida e o meu livro tem review aí no canal, os outros infelizmente não tem, mas eu dei um compiladinho aqui para vocês, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, quem estiver passando por algum período difícil, pode ler os livros nessa ordem, foi a ordem que eu li, ou a ordem que fizer sentido para vocês também, beleza? Valeu!